Amado Batista estava no restaurante Tempero Mineiro quando viu uma garçonete chorando com sua própria música tocando ao fundo. O que aconteceu depois, ninguém esperava. Um gesto simples se transformou em algo que mudaria vidas para sempre. Essa história vai tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de onde você está assistindo. Era uma terça-feira de outubro quando Amado Batista decidiu almoçar no restaurante Tempero Mineiro em Belo Horizonte. O cantor queria um lugar discreto, longe dos holofotes que sempre o seguem. Usava boné preto da Nike e óculos escuros Ray-Ban, dirigindo sua Hilux prata pelas ruas do bairro Savassi. O restaurante familiar funcionava há 15 anos numa casa antiga, com paredes de tijolinho aparente e cheiro de temperos caseiros que lembrava a infância no interior. Às 11h30 da manhã, o movimento ainda era tranquilo. Amado escolheu uma mesa no fundo, próxima à janela que dava para um quintal com pé de manga. Marina, a garçonete de 32 anos, o recebeu com um sorriso profissional, mas ele notou algo diferente em seus olhos. Havia uma tristeza profunda ali, uma dor silenciosa que ela tentava esconder atrás da educação impecável. Trabalhava no local há 3 anos, sempre pontual, querida pelos clientes regulares. O ambiente estava calmo, com apenas 4 mesas ocupadas. O som tocava baixinho os sucessos da música brasileira. Marina organizava os pratos na cozinha quando, exatamente ao meio-dia, começou a tocar O Fruto do Nosso Amor. Amado observou a reação dela e ficou intrigado. A jovem parou tudo o que estava fazendo. Seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. Ela abraçou o próprio corpo, como se a música trouxesse uma dor física. Não era apenas emoção, era algo muito mais profundo, mais pessoal. Amado percebeu que aquela canção significava algo especial para ela. Marina tentou disfarçar, limpando o rosto rapidamente com o avental. Mas o cantor, experiente em reconhecer quando sua música toca vidas de forma especial, sabia que ali havia uma história. Ele próprio se emocionou ao ver como sua arte ainda conseguia despertar sentimentos tão intensos nas pessoas. Durante o almoço, Amado conversou casualmente com outros funcionários. Seu Antônio, o proprietário de 60 anos, contou que Marina havia perdido a mãe exatamente 2 anos atrás, no mesmo dia de outubro. Dona Conceição era faxineira de escritórios e criou a filha sozinha depois que o marido as abandonou quando Marina tinha apenas 5 anos. Ela sempre fica assim nessa época do ano, comentou seu Antônio, limpando um copo. A Dona Conceição adorava suas músicas, moço. Era a única coisa que ela ouvia em casa. Marina herdou esse amor pela música do senhor. Amado sentiu um aperto no peito. Sabia como era perder pessoas queridas e como a música pode ser ao mesmo tempo consolo e ferida aberta. Observou Marina servir as outras mesas com profissionalismo exemplar, mas notou como ela evitava olhar para o aparelho de som. Às 13 horas, o telefone do restaurante tocou. Marina atendeu e sua expressão mudou completamente. A conversa durou apenas 3 minutos, mas foi suficiente para deixá-la visivelmente abalada. Ela desligou o telefone e correu para o banheiro, tentando esconder o desespero. Amado descobriu pela conversa dos cozinheiros que o senhorio havia ligado cobrando 3 meses de aluguel atrasado. Marina sustentava o filho de 8 anos trabalhando em 2 empregos, mas não conseguia quitar as contas depois de uma internação por pneumonia no mês anterior. O homem exigia o pagamento até o final do dia, ameaçando despejo imediato. A situação ficou tensa no restaurante. Marina voltou do banheiro com os olhos vermelhos, carregando na carteira uma foto da mãe que sempre mantinha por perto. A imagem mostrava as duas abraçadas numa festa junina, sorrindo enquanto dançavam quadrilha no clube do bairro. Amado observou como a jovem tentava manter a compostura profissional, mas percebia que ela estava se despedaçando por dentro. Cada vez que O Fruto do Nosso Amor voltava a tocar, ela se afastava do salão principal, preferindo ficar na cozinha organizando pratos que já estavam organizados. O cantor sentiu que precisava fazer algo. Não sabia o que ainda, mas aquela situação o tocou profundamente. Marina representava milhares de pessoas que lutam diariamente para sobreviver, mantendo a dignidade mesmo nas circunstâncias mais difíceis.
Era exatamente o tipo de pessoa que sua música sempre quis alcançar. Quando Amado pediu a conta, Marina trouxe com mãos trêmulas. Ele notou que ela usava um relógio Casio dourado, antigo, mas bem cuidado, provavelmente herança da mãe. No pulso, uma pulseirinha de miçangas que o filho havia feito na escola. Pequenos detalhes que mostravam como ela guardava com carinho as lembranças das pessoas que amava. Algo estava prestes a mudar. Às 15 horas, preservou outra ligação que a deixou ainda mais desesperada. Dessa vez era da escola do filho, João Pedro. O menino havia caído durante o recreio e machucado o joelho. A secretária explicou que ele precisava ser levado ao hospital para exames, pois a perna estava inchada e ele sentia muita dor. Marina segurou o telefone com força, sentindo o mundo desabar. Não podia deixar o trabalho no meio do expediente, mas também não tinha ninguém para buscar o filho. Sua vizinha, que às vezes ajudava com João Pedro, estava viajando para Montes Claros visitando a família. "Posso levar ele ao posto de saúde aqui perto", disse a diretora da escola pelo telefone. "Mas você precisa vir assinar uns papéis e acompanhar o atendimento." O problema se complicou quando Marina ligou para o convênio médico. A atendente informou friamente que o plano havia sido cancelado por falta de pagamento há 15 dias. A mensalidade de R$ 280 estava em atraso, junto com os 3 meses de aluguel que somavam R$ 1.800. Amado observou tudo de sua mesa, vendo como Marina segurava as lágrimas. Ela ligou para seu Antônio, que estava no banco resolvendo problemas do restaurante. O homem se mostrou preocupado, mas explicou que não podia adiantar o salário dela sem comprometer o pagamento dos outros funcionários. "O movimento está muito fraco, Marina", disse ele pelo telefone. "Desde que abriu aquele shopping na Savassi, perdemos metade dos clientes. Tô fazendo malabarismo para manter todo mundo empregado." Marina desligou e se apoiou no balcão, tentando pensar em uma solução. O joelho do filho podia ser algo sério. Ele havia caído de uma árvore no pátio da escola. Não tinha dinheiro para consulta particular e o SUS estava com fila de 3 horas no hospital mais próximo. Amado viu quando ela abriu a carteira procurando dinheiro. Tinha apenas R$ 45, insuficiente para qualquer emergência médica. Junto com o dinheiro, caiu no chão a foto da mãe. Marina a pegou rapidamente, beijou a imagem e sussurrou algo que o cantor não conseguiu ouvir. A jovem ligou para uma amiga que trabalhava como auxiliar de enfermagem no Hospital João 23. Implorou para que a amiga desse uma olhada no menino, mesmo sabendo que isso era contra as regras. A amiga se mostrou disposta a ajudar, mas estava de plantão na UTI e não podia sair. Às 15h40, Marina tomou a decisão mais difícil da tarde. Pediu para sair mais cedo do trabalho, mesmo sabendo que perderia o dia de serviço. Seu Antônio autorizou, compreensivo, mas ambos sabiam que ela não podia se dar ao luxo de perder dinheiro naquele momento. Amado acompanhou a cena toda, lembrando-se de sua própria infância simples no interior de Goiás. Sua mãe também enfrentou dificuldades parecidas para criar os filhos sozinha. A música sempre foi sua forma de ajudar as pessoas, mas ali estava uma situação real, concreta, que exigia uma ação mais direta. Marina pegou a bolsa, uma Kipling preta bem usada, e se dirigiu para a porta. No caminho, esbarrou na mesa onde Amado estava sentado. Ela pediu desculpas sem levantar os olhos, claramente constrangida por estar saindo mais cedo do trabalho na frente de um cliente. "Desculpa, moço, tenho uma emergência com meu filho", disse ela baixinho. Amado tirou os óculos escuros e a olhou nos olhos pela primeira vez. "Você está bem? Posso ajudar em alguma coisa?" Marina o reconheceu imediatamente. Seus olhos se arregalaram de surpresa, mas a preocupação com o filho era maior que qualquer emoção. Você é o Amado Batista", murmurou incrédula. "Sou sim. E você precisa de ajuda, não precisa?" A garçonete começou a chorar, mas desta vez não de tristeza. Era alívio misturado com incredulidade. Contou rapidamente sobre o acidente do filho, o convênio cancelado, o aluguel atrasado. As palavras saíam atropeladas, como se ela estivesse confessando para um padre. Amado escutou tudo com atenção, lembrando-se das milhares de cartas que recebia de fãs passando por dificuldades parecidas. Marina não era apenas mais uma história triste.
Era uma pessoa real, ali na sua frente, precisando de ajuda concreta naquele momento. Sua mãe gostava das minhas músicas? Perguntou ele suavemente. Marina assentiu, controlando o choro. Era tudo para ela. Dizia que o Senhor cantava o que ela sentia no coração. Sempre sonhou em conhecer o Senhor pessoalmente. O cantor sentiu um aperto na garganta. Quantas pessoas ele não conseguiu alcançar pessoalmente? Quantas Marinhas e Conceições ficavam apenas nos sonhos, nas músicas tocadas em casas simples pelo Brasil afora? E você, também gosta das músicas? Amo, mas desde que mamãe morreu, fico emocionada demais. O fruto do nosso amor era a preferida dela. Ela cantava para mim quando eu era pequena. Amado entendeu tudo naquele momento. A música que ele havia escrito anos atrás não era apenas uma canção, era a trilha sonora da vida daquela família. Era a herança emocional que Dona Conceição deixou para a filha. Ele não imaginava o que vinha. Marina olhou para o relógio. 15h50. Precisava chegar à escola antes que o filho fosse levado ao posto de saúde. Mas algo na presença de Amado Batista tranquilizava, como se a mãe estivesse enviando um anjo da guarda disfarçado de cantor famoso. "Posso ir com você ao hospital?" ofereceu Amado, surpreendendo a si mesmo com a espontaneidade do gesto. Marina hesitou. "Não quero incomodar, seu amado. O senhor deve ter compromissos importantes." "Hoje meu compromisso mais importante é ajudar você", respondeu ele, já se levantando da mesa. No caminho para a escola, Marina contou mais sobre a vida com a mãe. Moravam numa casa pequena de 2 cômodos no bairro Jardim América. Dona Conceição trabalhava 12 horas por dia limpando escritórios no centro da cidade, mas sempre chegava em casa com energia para ouvir música e conversar com a filha. Ela comprava suas fitas cassete com o dinheiro contado, lembrou Marina, sentada no banco do passageiro da Hilux. Dizia que música boa era investimento, não gasto. Tínhamos um som gradiente pequeno, mas que funcionava perfeitamente. Amado dirigia devagar pelas ruas do bairro, observando as casas simples, os pontos de ônibus lotados, as pessoas voltando do trabalho. Era o Brasil real, longe dos palcos e camarins. O Brasil que inspirava suas canções mais verdadeiras. Ela chegou a me ver cantando na televisão? Chegou sim. Sempre assistia seus programas no SBT aos sábados. Chamava as vizinhas para assistir junto. "Olha lá, meu cantor", ela dizia. As mulheres riam, mas respeitavam, porque sabiam que a música do senhor alegrava o coração dela. Na escola, João Pedro esperava na secretaria, com a perna estendida numa cadeira. Era um menino moreno, de olhos grandes e espertos como os da mãe. Quando viu Amado ao lado de Marina, ficou curioso, mas não disse nada, acostumado que estava a não fazer perguntas quando adultos desconhecidos apareciam. "Mamãe, o tio da educação física disse que eu não quebrei nada, só doeu muito na hora." Marina examinou o joelho do filho. Estava inchado, mas o menino conseguia movimentar a perna. Mesmo assim, precisava de um raio-x para ter certeza de que não havia fratura. O problema continuava sendo o dinheiro para o exame. No carro, a caminho do hospital, João Pedro finalmente perguntou quem era aquele senhor que dirigia um carro tão bonito e tratava sua mãe com tanto carinho. Marina explicou que era um cantor muito famoso, amigo da família há muitos anos. "Ele canta aquela música que a vovó Conceição gostava?" "Canta sim, meu filho." Amado olhou pelo retrovisor e viu os olhos brilhantes do menino. João Pedro era esperto, educado, parecia mais velho que os 8 anos. A responsabilidade de ajudar a mãe desde cedo havia amadurecido o garoto. No hospital da Polícia Militar, onde Amado tinha contatos, conseguiram atendimento rápido. O médico, Dr. Roberto, foi colega de faculdade de um amigo do cantor. Examinou João Pedro com cuidado e pediu o raio-x. Enquanto esperavam o resultado, Marina contou para Amado como era difícil criar o filho sozinha. O pai da criança havia desaparecido quando soube da gravidez, assim como o avô fizera anos antes. Parecia uma maldição que se repetia na família. "Mas João Pedro é diferente", disse ela, acariciando os cabelos do menino que dormia na maca. "Ele é carinhoso, responsável, vai ser um homem melhor que os outros." Amado observou mãe e filho e viu ali a mesma força que reconhecia em sua própria mãe. Mulheres guerreiras que transformam dificuldades em amor, pobreza em dignidade.
Era sobre elas que ele sempre quis cantar. O raio-x mostrou apenas um pequeno hematoma. Nada grave, apenas repouso por alguns dias e compressa gelada. O alívio de Marina foi visível. Ela abraçou o filho como se tivesse ganhado na loteria. "Obrigada, meu Deus", sussurrou ela, beijando a testa de João Pedro. Dr. Roberto não cobrou a consulta nem o exame, explicando que era a cortesia do hospital. Amado agradeceu discretamente, sabendo que o médico havia entendido a situação sem precisar de explicações. Às 18 horas, quando saíam do hospital, Marina recebeu uma ligação do senhorio. O homem estava na porta do restaurante, esperando o pagamento do aluguel atrasado. Sua voz era áspera, impaciente. "Se não pagar hoje, amanhã cedo eu mudo a fechadura", ameaçou ele pelo telefone. Marina desligou e olhou para Amado com desespero. "Agora não sei mais o que fazer. Não tenho o dinheiro e não posso deixar meu filho na rua." Amado viu a angústia da mãe e tomou uma decisão. Não podia resolver todos os problemas do mundo, mas podia resolver aquele problema específico, naquele momento, para aquela família que tocara seu coração de forma tão profunda. A descoberta chegaria em breve. Às 18h15, Amado estacionou a Hilux em frente ao restaurante Tempero Mineiro. O senhorio já estava lá, um homem de 50 anos, barrigudo, usando camisa social azul clara e calça jeans. Segurava uma pasta preta debaixo do braço e consultava o relógio Citizen no pulso com impaciência visível. "É ele", sussurrou Marina, reconhecendo seu Joaquim de longe, sempre pontual quando se trata de cobrar. João Pedro cochilava no banco de trás, cansado depois do susto na escola e dos exames no hospital. Amado olhou para o menino pelo retrovisor e sentiu uma responsabilidade paterna que não esperava. Aquela criança inocente não merecia passar por mais uma mudança traumática na vida. Marina respirou fundo antes de descer do carro. "Seu Amado, muito obrigada por tudo, mas agora vou ter que enfrentar isso sozinha. É minha vida, meus problemas." "Espera um pouco", disse Amado, colocando a mão no braço dela. "Deixa eu conversar com ele primeiro." "Não, por favor, já fez muito por nós hoje. Não quero que o senhor se envolva mais nisso." Mas Amado já havia decidido. Saiu do carro e caminhou em direção ao senhorio, que o reconheceu imediatamente. O homem ficou sem jeito, claramente surpreso em encontrar uma celebridade naquele local simples. "Boa tarde. O senhor é seu Joaquim?" perguntou Amado educadamente. "Sou sim. E o senhor é... Nossa, não acredito! Minha esposa é fã do senhor. Sempre assiste seus programas na televisão." "Fico feliz em saber. Vim conversar sobre a situação da Marina. Soube que ela está com algumas dificuldades." O semblante de seu Joaquim mudou imediatamente. "Ah, então o senhor conhece ela? Olha, não tenho nada contra a moça, mas negócio é negócio. São 3 meses de aluguel atrasado, R$ 1.800. Tenho minhas próprias contas para pagar." Amado entendeu a posição do homem. Não era maldade, era necessidade. Todos estavam lutando para sobreviver naquela cadeia econômica complicada que é o Brasil. Seu Joaquim provavelmente tinha família, financiamentos, compromissos próprios. "Quanto ela paga de aluguel?", perguntou Amado. R$ 600 por mês. O apartamento é pequeno, mas fica num bairro bom. Tem segurança, porteiro. Acho justo pelo que ofereço." Nesse momento, Marina se aproximou carregando João Pedro no colo. O menino havia acordado e mancava levemente, apoiando-se na mãe. A imagem tocou o coração de todos ali presentes. "Seu Joaquim", disse Marina com voz trêmula, "sei que estou devendo, mas peço mais alguns dias. A partir da semana que vem, posso pagar em parcelas." "Marina, você já disse isso no mês passado, e no anterior também. Não posso mais esperar. Tenho outros interessados no apartamento, gente que pode pagar em dia." João Pedro olhou para o homem com seus olhos grandes e perguntou inocentemente: "Tio, nós vamos ter que sair da nossa casa?" Seu Joaquim se desconcertou com a pergunta direta da criança. Olhou para Amado, depois para Marina, claramente desconfortável com a situação. Não era um homem mau, apenas um pequeno proprietário tentando manter seu patrimônio. Amado interveio suavemente. "Seu Joaquim, eu gostaria de quitar a dívida da Marina. Hoje mesmo." O senhorio piscou várias vezes, sem acreditar no que estava ouvindo.
O senhor quer pagar os R$ 1.800? Quero sim, e gostaria de adiantar mais 6 meses de aluguel para ela ficar tranquila. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Seu amado, não posso aceitar isso. É dinheiro demais. Como vou pagar de volta? Você não vai pagar nada de volta. Considera um presente para o João Pedro. Seu Joaquim ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Depois sorriu e estendeu a mão para Amado. Negócio fechado, então. A Marina é boa inquilina, só estava passando por dificuldades mesmo. Amado tirou a carteira e contou R$ 5.400 em espécie. Sempre andava com dinheiro vivo, hábito dos tempos difíceis quando o cartão não funcionava em todo lugar. Seu Joaquim assinou um recibo improvisado e se despediu, desejando boa sorte para todos. Marina não conseguia parar de chorar. Abraçava o filho e repetia "obrigada, obrigada" como uma oração. João Pedro, mais esperto que a idade sugeria, entendeu que algo muito bom havia acontecido. "Mamãe, por que você está chorando? Nós não vamos mudar de casa?" "Não, meu filho, vamos continuar na nossa casa. Esse senhor aqui é um anjo que Deus mandou para ajudar a gente." Amado se ajoelhou na altura do menino. "João Pedro, você cuida bem da sua mãe, tá bom? Ela é uma guerreira." "Cuido sim, tio amado, e quando eu crescer, vou trabalhar para dar uma casa grande para ela." A simplicidade e determinação da criança emocionaram o cantor profundamente. Ele viu ali a continuação de um ciclo, um menino que cresceria sabendo valorizar a mãe, diferente dos homens que abandonaram Marina e Dona Conceição. Seu Antônio apareceu na porta do restaurante, atraído pelo movimento. Quando soube o que havia acontecido, cumprimentou Amado calorosamente e ofereceu jantar por conta da casa. "É a menor coisa que posso fazer depois de tanta generosidade." Durante o jantar, Marina contou mais histórias sobre a mãe. Dona Conceição havia trabalhado como doméstica por 20 anos na mesma família de médicos. Era querida e respeitada, mas nunca conseguiu juntar dinheiro suficiente para comprar casa própria. Ela sempre dizia que a riqueza verdadeira não estava nas coisas que a gente tem, mas nas pessoas que a gente ama, lembrou Marina, cortando a comida para João Pedro. Amado concordou, lembrando da própria educação humilde. Seus pais também ensinaram valores parecidos. O dinheiro era a consequência do trabalho honesto, nunca o objetivo final da vida. Às 20 horas, quando se preparavam para se despedir, aconteceu algo que ninguém esperava. Marina foi até o carro buscar algo na bolsa e voltou com um objeto embrulhado em tecido vermelho. "Quero que o senhor tenha isto", disse ela, estendendo o embrulho para Amado. Era o violão antigo de Dona Conceição, um Di Giorgio dos anos 80, com cordas de aço e madeira escurecida pelo tempo. O instrumento havia sido o único luxo que a faxineira se permitira comprar em toda a vida. Ela sempre disse que um dia entregaria esse violão para o senhor pessoalmente. Como não conseguiu, quero que receba das minhas mãos. Amado segurou o instrumento com reverência, sentindo o peso da história que carregava. Tocou algumas notas, o violão ainda estava afinado, bem cuidado. Era muito mais que um presente, era um símbolo de conexão entre suas músicas e as vidas reais que elas tocavam. O momento decisivo se aproximava. Amado segurou o violão de Giorgio com cuidado, como se fosse uma relíquia sagrada. O instrumento tinha pequenos riscos na madeira e algumas marcas de uso, mas estava impecavelmente conservado. Marina havia cuidado dele como um tesouro, assim como a mãe fizera por todos aqueles anos. "Dona Conceição tocava?" perguntou Amado, passando os dedos pelas cordas afinadas. "Tocava sim, aprendeu sozinha, de ouvido. Nas noites difíceis, quando eu estava com medo ou chorando, ela pegava o violão e cantava suas músicas. Era mágico, toda a tristeza sumia." João Pedro se aproximou curioso. "Vovó Conceição cantava O Fruto do Nosso Amor nesse violão, eu me lembro." Marina sorriu limpando uma lágrima. "Você era muito pequeno quando ela morreu, filho. Tinha só 6 anos." "Mas eu lembro sim, mamãe. Ela cantava baixinho para eu dormir, e sempre falava que um dia ia conhecer o tio Amado pessoalmente." O cantor sentiu um aperto na garganta. Quantos sonhos simples como esse ficavam apenas na imaginação das pessoas?
Quantas Conceições pelo Brasil afora criavam filhos ouvindo suas músicas, sonhando com encontros que nunca aconteceriam? Amado experimentou algumas cifras no violão. O som estava perfeito, cada corda no tom exato. Ela afinava sozinha? Afinava, tinha ouvido musical nato, dizia que música desafinada machuca a alma. Marina se sentou ao lado de João Pedro no banco da praça em frente ao restaurante. Posso contar uma história que nunca contei para ninguém? Claro. Quando soube que estava grávida do João Pedro, fiquei desesperada. Tinha 19 anos, o pai da criança tinha fugido, mamãe trabalhava demais para me sustentar. Pensei em não ter o bebê. Amado continuou tocando suavemente, criando uma trilha sonora para a confissão que Marina precisava fazer. Uma noite, estava chorando no quarto quando mamãe chegou do trabalho. Eram quase 11 horas. Ela estava exausta, mas viu que eu precisava de conversa. Pegou o violão e começou a tocar O Fruto do Nosso Amor. João Pedro escutava atentamente, descobrindo detalhes da própria história que nunca havia conhecido. Ela mudou a letra da música, continuou Marina. Em vez de cantar sobre amor de casal, cantou sobre o amor de mãe. Disse que eu estava carregando no meu ventre o fruto do nosso amor, o amor dela por mim, e que esse bebê seria a continuação da nossa família. Amado parou de tocar, emocionado com a história. Sua música havia sido adaptada por uma mãe sábia para ajudar a filha em um momento crucial. Era a prova viva de como a arte pode ser transformada pelo amor das pessoas simples. Naquela noite, decidi ter o João Pedro, e nunca me arrependi. O menino abraçou a mãe, entendendo que estava ouvindo algo muito importante sobre sua própria existência. Vovó Conceição me queria mesmo antes de eu nascer? Queria muito, meu filho, e ficaria orgulhoso do menino educado que você virou. Amado voltou a tocar. Agora, experimentando a melodia de O Fruto do Nosso Amor no violão de Dona Conceição. A música soava diferente naquele instrumento, mais íntima, mais verdadeira. Como se as cordas guardassem a memória de todas as vezes que a faxineira havia tocado aquelas notas. Marina, posso perguntar uma coisa? Você ainda tem as fitas cassete da sua mãe? Tenho todas, estão guardadas numa caixa no meu quarto. 12 fitas originais suas, mais algumas gravadas do rádio. Mamãe tinha cuidado especial com elas. Gostaria de vê-las um dia. O senhor quer ir na nossa casa? Fica longe daqui, no Jardim América. Amado olhou o relógio, 21 horas. O dia havia sido longo e intenso, cheio de descobertas e emoções. Mas sentia que a história ainda não estava completa. Havia algo mais que precisava acontecer. Podemos ir agora, se vocês não estiverem muito cansados. João Pedro saltou animado. Quero mostrar meu quarto para o tio Amado. Tenho pôsteres do Flamengo e um quebra-cabeça da Copa do Mundo. Durante o trajeto até o bairro Jardim América, Marina contou como era difícil manter as tradições da mãe viva. Todo dia 19 de cada mês, data da morte de Dona Conceição, ela colocava as fitas para tocar e limpava a casa toda ouvindo as músicas de Amado Batista. É minha forma de sentir que ela ainda está perto. A casa era simples, mas acolhedora. 2 quartos pequenos, sala e cozinha conjugadas, quintal com varal nos fundos. Na parede da sala, fotos de Marina criança com a mãe, todas mostrando mulheres sorridentes apesar das dificuldades visíveis. Na estante da sala, o antigo som gradiente que Marina havia mencionado. Ao lado, a coleção de fitas cassete organizadas em ordem cronológica. Amado reconheceu as capas de seus álbuns dos anos 80 e 90, algumas desbotadas pelo tempo, mas preservadas com carinho. Posso? Perguntou ele, pegando uma das fitas. Marina colocou o secretário no aparelho. A música começou a tocar e ela fechou os olhos, transportada imediatamente para as noites de infância, quando ouvia aquelas canções ao lado da mãe. João Pedro mostrou seu quarto, pequeno mas organizado. Na parede, desenhos que havia feito da família. Ele, a mãe e uma figura feminina ao lado escrito Vovó no Céu. A inocência da criança em desenhar a avó mesmo após a morte tocou profundamente o cantor. No quarto de Marina, Amado viu a cama de solteiro, o guarda-roupa simples e, na mesinha de cabeceira, a mesma foto que ela carregava na carteira.
Mãe e filha abraçadas na festa junina, representando décadas de amor e cumplicidade. Obrigada por tudo que fez por nós hoje, disse Marina, organizando as fitas que haviam tirado da estante. Ainda não acredito que isso seja real. Amado se sentou na cadeira de plástico da cozinha, ainda segurando o violão de Dona Conceição. Observou mãe e filho guardando as fitas com cuidado, mantendo vivas as memórias de uma mulher que havia partido, mas nunca seria esquecida. Foi então que teve uma ideia que mudaria tudo. Uma surpresa estava por vir. Às 22 horas, enquanto Marina preparava um chá de camomila na cozinha, Amado teve uma inspiração. Observava João Pedro organizando seus brinquedos no chão da sala, carrinhos Hot Wheels, bonecos do Ben 10 e livros escolares. O menino cantarolava baixinho, secretário, que ainda tocava no som. "Marina, posso usar seu telefone?" perguntou Amado. Ela apontou para o aparelho fixo Intelbras na parede da cozinha. "Claro, fique à vontade." Amado ligou para seu empresário, Marcelo, que morava em São Paulo. Mesmo sendo tarde, sabia que o homem sempre atendia suas ligações. Depois de 20 anos trabalhando juntos, tinham uma parceria que ia além dos negócios. "Marcelo, sou eu, Amado. Estou aqui em Belo Horizonte e preciso de uma informação." "Oi, Amado, tudo bem por aí? Você não tinha show hoje?" "Não. Preservaram umas coisas pessoais." "Escuta, você lembra daquele estúdio pequeno que gravamos Coração Cigano em 1992? O Estúdio Melodia?" "Lembro sim, do Carlinhos, na Savassi. Por quê? Você quer gravar alguma coisa?" Amado olhou para Marina, que fingia não escutar a conversa, mas prestava atenção em cada palavra. "Quero sim, amanhã mesmo, se possível. Pode ligar para o Carlinhos e agendar?" "Posso, mas que mistério é esse? Vai gravar o quê?" "Uma música especial. Te explico depois." Depois de desligar, Amado se sentou no sofá floral da sala ao lado de João Pedro. O menino mostrava uma foto da turma da escola, explicando quem era cada colega. Havia desenhos espalhados na mesinha de centro, todos feitos por ele para alegrar a casa. "João Pedro, você gosta de música?" "Gosto muito, tio Amado. Mamãe diz que puxei a vovó Conceição." "E você sabe cantar?" O menino ficou envergonhado. "Sei sim. Mamãe me ensinou as músicas do senhor." Marina voltou da cozinha com 3 xícaras de chá. "João Pedro tem voz bonita. Sempre cantou desde pequenininho. Posso escutar?" O garoto olhou para a mãe pedindo permissão. Ela assentiu encorajadoramente. João Pedro respirou fundo e começou a cantar O Fruto do Nosso Amor, mas com a letra adaptada que a avó havia criado. "O fruto do nosso amor vai crescer no meu coração, vai ser minha alegria, minha bênção, minha oração." A voz era doce, afinada, carregada de uma emoção genuína que impressionou Amado. O menino cantava como se realmente entendesse cada palavra, cada sentimento por trás da música. "Nossa, João Pedro, você canta muito bem." O garoto sorriu timidamente. "Vovó Conceição me ensinou antes de ir para o céu." Foi nesse momento que Amado teve certeza do que queria fazer. A ideia que havia nascido na mente tomou forma definida, clara como água cristalina. "Marina, posso fazer uma proposta para vocês?" Ela se sentou na poltrona em frente ao sofá, curiosa, mas cautelosa. Havia aprendido a vida toda que propostas vindas de estranhos, mesmo generosos, sempre tinham algum tipo de complicação. "Que tipo de proposta?" "Quero gravar uma música com vocês, uma versão especial de O Fruto do Nosso Amor com a letra que sua mãe criou. João Pedro cantando e você fazendo os backing vocals." Marina quase derrubou a xícara de chá. "Como assim? O senhor quer gravar uma música conosco?" "Isso mesmo, amanhã, no Estúdio Melodia. Seria uma homenagem à Dona Conceição e uma forma de perpetuar a versão dela da música." João Pedro não entendeu completamente o que estava acontecendo, mas percebeu pela expressão da mãe que era algo importante. "Mamãe, o que é gravar uma música?" "É quando a gente canta no estúdio e a voz fica guardada para sempre, filho." Amado explicou sua ideia com mais detalhes. Queria uma gravação simples, intimista, apenas voz e violão. João Pedro cantaria a versão de Dona Conceição, Marina faria harmonias vocais e ele próprio tocaria o violão da falecida no acompanhamento. "Não seria para vender nem nada comercial", esclareceu.
Seria apenas um registro familiar, uma lembrança para vocês guardarem. Marina começou a chorar novamente, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade pura. A possibilidade de perpetuar a memória da mãe através da música do ídolo dela parecia um sonho impossível se tornando realidade. Seria a realização do maior sonho da mamãe, murmurou ela, segurando a foto de Dona Conceição. E vocês topam? João Pedro pulou animado. Eu topo, tio amado, vou cantar a música da vovó. Marina hesitou apenas alguns segundos. Topo sim, mas e se eu cantar desafinado? Nunca gravei nada na vida. Você vai se sair muito bem, tenho certeza. Amado pegou novamente o violão de Dona Conceição e começou a tocar suavemente. Marina e João Pedro se aproximaram e, naturalmente, começaram a cantar juntos. A harmonia entre mãe e filho era perfeita, como se tivessem ensaiado a vida inteira para aquele momento. O fruto do nosso amor vai crescer no meu coração, vai ser minha alegria, minha bênção, minha oração. A música ecoou pela casa simples, carregando consigo décadas de amor, luta e esperança. Amado percebeu que não estava apenas gravando uma música, estava registrando um pedaço da alma brasileira, das famílias que encontram na música sua forma de resistir e sonhar. Quando terminaram de cantar, os três ficaram em silêncio por alguns instantes. João Pedro quebrou a quietude com uma pergunta inocente que resumia a magia do momento. Tio amado, quando a gente gravar amanhã, a vovó Conceição vai escutar lá do céu? Vai sim, meu campeão, e vai ficar muito orgulhosa de vocês. Marina abraçou o filho, sabendo que o dia seguinte marcaria um antes e depois em suas vidas. Não porque ficariam famosas ou ricas, mas porque a memória da mãe ganharia uma dimensão eterna, preservada na voz do neto que ela tanto amou. Tudo mudaria nos próximos minutos. Na manhã seguinte, quarta-feira, Amado chegou à casa de Marina às 9 horas em ponto. Tinha passado a madrugada pensando nos detalhes da gravação, querendo que tudo saísse perfeito como homenagem à Dona Conceição. João Pedro já estava pronto, usando sua melhor roupa, calça jeans azul e camisa polo branca que a mãe havia passado com capricho. "Bom dia, tio amado!" gritou o menino da janela quando viu a Hilux estacionar. Marina apareceu na porta usando um vestido florido, simples, cabelos presos num coque, carregando uma sacola com as fitas cassete da mãe. Havia acordado às 5 da manhã de tanta ansiedade, rezado pedindo proteção e arrumado a casa toda antes de se preparar. "Trouxe as fitas da mamãe", disse ela mostrando a sacola. "Pensei que talvez o senhor quisesse ouvir outras versões que ela cantava." No carro, a caminho do estúdio Melodia, João Pedro não parava de fazer perguntas. Queria saber como funcionava um microfone, se ia aparecer na televisão, se os coleguinhas da escola poderiam ouvir a gravação. Marina tentava explicar que aquilo não era para a fama, mas uma recordação especial da família. O estúdio Melodia ficava numa casa antiga reformada no bairro Savassi, pintada de azul claro com portão de ferro verde. Carlinhos, o proprietário de 55 anos, esperava na entrada. Era baixinho, barba grisalha, usava óculos de leitura pendurados no pescoço e camiseta preta com estampa dos Beatles. "Amado, meu velho, quanto tempo! E essas são as estrelas da gravação?" Carlinhos cumprimentou Marina e João Pedro com carinho, percebendo imediatamente que se tratava de uma situação especial. Em 20 anos de estúdio, havia gravado muitos artistas famosos, mas raramente presenciara algo tão emocionante quanto uma família realizando o sonho de uma pessoa já falecida. O estúdio era pequeno, mas aconchegante. Paredes forradas com espuma acústica, equipamentos vintage bem conservados, cheiro de madeira e incenso. Na parede, fotos de todas as gravações importantes feitas ali, desde músicos iniciantes até nomes consagrados da MPB. "Esse aqui é o microfone onde você vai cantar, João Pedro", explicou Carlinhos, ajustando um Shure SM58 na altura da criança. O menino ficou impressionado com o equipamento. Nunca havia visto tantos botões, luzes e fios numa vida. Marina se mantinha próxima, segurando a mão do filho para transmitir segurança. Amado afinou o violão de Dona Conceição enquanto Carlinhos ajustava os níveis de gravação. O som do instrumento ecoou pela sala com uma pureza que emocionou a todos. Era como se o espírito da faxineira estivesse presente, abençoando aquele momento único.
Vamos fazer alguns testes primeiro, sugeriu Amado. João Pedro, pode cantar um pouquinho para o tio Carlinhos ajustar o som? O garoto respirou fundo e cantou os primeiros versos da música. Sua voz infantil, doce e afinada, preencheu o estúdio com uma emoção que fez Carlinhos parar o que estava fazendo para escutar com atenção total. Meu Deus, murmurou o técnico, esse menino tem um dom. Marina se posicionou ao lado do filho, preparando-se para fazer os backing vocals. Estava nervosa, mas a presença de João Pedro e o violão da mãe a tranquilizavam. Sentia como se 3 gerações da família estivessem unidas naquele momento sagrado. Às 10h30 começaram a primeira gravação oficial. Amado tocou a introdução no violão, João Pedro entrou com a voz principal e Marina complementou com harmonias que pareciam brotar naturalmente de seu coração. A versão de Dona Conceição ganhava vida através da voz de seus descendentes. O fruto do nosso amor vai crescer no meu coração, vai ser minha alegria, minha bênção, minha oração. Durante a gravação, Marina fechou os olhos e se transportou para as noites de infância, quando ouvia a mãe cantar aquela mesma letra adaptada. Podia sentir o cheiro do sabão em pó que Dona Conceição sempre trazia nas roupas, o carinho das mãos calejadas acariciando seus cabelos. João Pedro cantou com uma maturidade que surpreendeu todos os adultos presentes. Cada palavra saía carregada de significado, como se ele realmente compreendesse a profundidade daquele momento. Era a voz da inocência perpetuando a sabedoria dos antepassados. Carlinhos gravou 3 versões da música, cada uma com pequenas variações de arranjo. Na primeira, apenas voz e violão. Na segunda, Amado incluiu algumas harmonias vocais. Na terceira, Marina cantou um pequeno solo no meio da canção, falando sobre as lembranças da mãe. Mamãe, onde você estiver, espero que esteja orgulhosa de nós, disse Marina durante a gravação, como se estivesse conversando diretamente com Dona Conceição. Às 11h45, terminaram as gravações. Carlinhos masterizou o áudio, enquanto todos ouviam o resultado final pelos monitores profissionais do estúdio. O som estava perfeito, cristalino, emocionante, carregado de autenticidade. João Pedro bateu palmas quando ouviu sua própria voz saindo dos alto-falantes. Mamãe, nós cantamos igual os cantores de verdade. Marina chorou ao escutar a música completa. Era exatamente como havia sonhado que seria, a voz da mãe perpetuada através da família, o amor transformado em melodia eterna. Amado se emocionou ao perceber que havia criado algo muito maior que uma simples gravação. Havia registrado um pedaço da alma brasileira, das famílias que encontram na música sua forma de manter vivos os entes queridos e transmitir valores às próximas gerações. Carlinhos preparou 3 CDs da gravação, um para Marina, um para Amado e outro para ficar no arquivo do estúdio. Essa é uma das gravações mais bonitas que já fiz aqui, comentou, entregando os discos em capinhas artesanais. Quando saíram do estúdio já passava do meio-dia. João Pedro carregava seu CD como se fosse o maior tesouro do mundo, mostrando para todos os passantes na rua. Marina guardava o dela na bolsa junto com a foto da mãe, sabendo que havia cumprido uma promessa silenciosa. No carro, a caminho de casa, Marina ligou o som e colocou o CD para tocar. A música de Dona Conceição ecoou pela Hilux, transformando o veículo em uma extensão do estúdio. João Pedro cantava junto, já sabendo de cor cada nuance da gravação. Tio Amado, disse o menino de repente, agora a vovó Conceição vai poder escutar nossa música todos os dias no céu, né? Vai sim, campeão, e vai ficar eternamente orgulhosa de vocês. Marina olhou pela janela do carro, vendo a cidade de Belo Horizonte passar lá fora, mas sentindo que algo fundamental havia mudado dentro dela. Não era apenas a gravação, era a certeza de que a memória da mãe continuaria viva de uma forma especial e eterna. O inesperado estava acontecendo. Às 13 horas, Amado estacionou em frente à casa de Marina no Jardim América. O bairro estava movimentado com o movimento do almoço. Crianças brincando na rua, donas de casa estendendo roupas no varal, aposentados conversando nas calçadas. Era o Brasil real, longe dos holofotes, onde acontecem as histórias mais verdadeiras. Querem almoçar comigo? Perguntou Amado.
Conheço um restaurante aqui perto que faz uma comida caseira excelente. Marina hesitou, ainda processando tudo o que havia acontecido nas últimas 24 horas. Não queremos abusar da sua bondade, seu amado. Não é bondade, é prazer. Vocês me deram algo que dinheiro não compra. João Pedro, que ainda manuseava o CD da gravação, intercedeu pela mãe. Mamãe, vamos sim, estou com fome e quero contar para todo mundo que gravei uma música. Foram ao restaurante da vovó Marta, a 2 quadras da casa de Marina. O estabelecimento familiar funcionava numa casa reformada, com mesas de madeira rústica e cardápio escrito à mão numa lousa. A proprietária, Dona Marta, de 70 anos, conhecia Marina desde criança. Marina, minha filha, e quem é esse senhor distinto que está com vocês? Perguntou a simpática senhora. É o Amado Batista, Dona Marta, o cantor. A revelação causou alvoroço no pequeno restaurante. Dona Marta era fã declarada do artista há décadas, tinha todos os seus discos de vinil guardados como relíquias. Os outros clientes, cerca de 15 pessoas, se aproximaram educadamente pedindo autógrafos e fotos. Amado atendeu a todos com paciência e carinho, lembrando que aquelas pessoas simples eram seu verdadeiro público. Caminhoneiros, aposentados, donas de casa, estudantes, cada um com sua história de como as músicas dele marcaram momentos importantes de suas vidas. Durante o almoço de arroz, feijão, frango assado e salada, Marina contou para Dona Marta sobre a gravação no estúdio. A restauração ficou emocionada ao saber que a memória de Dona Conceição havia sido homenageada de forma tão especial. Conceição era uma santa, lembrou Dona Marta, servindo sobremesa para todos. Trabalhadora, honesta, criou a Marina sozinha com muito amor. Ela ficaria orgulhosa demais de saber que o ídolo dela gravou música com a família. João Pedro mostrou o CD para todos os presentes, contando detalhes da gravação como um pequeno veterano da música. As pessoas ouviam encantadas, percebendo que estavam presenciando algo único e especial. Às 15 horas, quando se preparavam para sair do restaurante, Amado recebeu uma ligação de seu empresário Marcelo. Tinha um show marcado para aquela noite em Brasília e precisava pegar a estrada logo para chegar a tempo. Preciso ir embora, disse ele guardando o celular. Marina sentiu uma pontada de tristeza, sabendo que aquele momento mágico estava chegando ao fim. Havia se acostumado rapidamente com a presença generosa e carinhosa do cantor, que tratava sua família como se fossem parentes queridos. Muito obrigada por tudo, seu amado, pelo dinheiro, pela gravação, pelo carinho. Nunca vamos esquecer. Eu que agradeço vocês por me lembrarem porque comecei a cantar. João Pedro abraçou as pernas de Amado com força. Tio Amado, você vai voltar para nos visitar? Vou sim, campeão. Sempre que estiver em Belo Horizonte, vou dar um pulinho aqui para ver como vocês estão. Na hora da despedida, na porta da Casa Simples, Amado entregou um envelope para Marina. Não abra agora, abra depois que eu for embora. Marina recebeu o envelope com curiosidade, mas respeitou o pedido do cantor. Amado beijou a testa de João Pedro, abraçou Marina e entrou na Hilux. Acenou pela janela enquanto se afastava pela rua de paralelepípedos do bairro. Quando o carro desapareceu na esquina, Marina abriu o envelope. Dentro havia R$ 5.000 em dinheiro e um bilhete escrito à mão. Marina, este dinheiro é para você guardar para emergências. Não é caridade, é reconhecimento pela lição de vida que vocês me deram. Sua mãe foi uma guerreira que criou outra guerreira. João Pedro vai ser um homem de bem porque tem seu exemplo. Mantenham sempre viva a música no coração de vocês. Com carinho, Amado Batista. Marina se sentou nos degraus da porta de casa e chorou copiosamente. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão profunda por tudo que havia acontecido. João Pedro se sentou ao lado da mãe, oferecendo o carinho infantil que sempre demonstrava nos momentos difíceis. Mamãe, por que você está chorando? O tio Amado foi embora, mas ele disse que volta. Estou chorando de felicidade, meu filho. Às vezes as pessoas choram quando estão muito, muito felizes. Naquela tarde, Marina colocou o CD da gravação para tocar no som gradiente da sala. A música de Dona Conceição ecoou pela casa pequena, mas agora carregava uma dimensão nova. Era a voz da família perpetuada para sempre.
João Pedro cantava junto com sua própria voz gravada, criando um dueto impossível mais real. Marina harmonizava baixinho, sentindo que a mãe estava presente naquele momento, abençoando a continuidade de seu legado através da música. Às 17 horas, quando os vizinhos voltavam do trabalho, Marina estava na varanda da frente contando a aventura para Dona Rosa, a senhora de 80 anos que morava ao lado. A história se espalhou rapidamente pela rua. Em uma hora, metade do bairro sabia que Amado Batista havia visitado a casa de Marina. "Sempre soube que você era especial, minha filha", comentou Dona Rosa. "Sua mãe deve estar sorrindo no céu." João Pedro brincava no quintal, mas a cada 15 minutos vinha mostrar o CD para algum vizinho curioso. A criança havia entendido que algo muito importante acontecera, mesmo sem compreender completamente todas as dimensões daquele encontro extraordinário. Quando a noite chegou, Marina preparou o jantar simples de sempre: arroz, ovo frito e salada de tomate. Mas a refeição tinha um sabor diferente, temperada pela certeza de que suas vidas haviam mudado para melhor de forma definitiva. "Mamãe, amanhã na escola vou contar para todo mundo que gravei uma música com o Amado Batista", disse João Pedro comendo com apetite. "Pode contar sim, filho, mas lembra também de agradecer a Deus e a vovó Conceição por terem mandado esse anjo para nos ajudar." Antes de dormir, Marina colocou novamente a música para tocar baixinho no quarto. João Pedro adormeceu ouvindo sua própria voz cantar a adaptação da avó, envolvido pela melodia que agora fazia parte permanente da trilha sonora de suas vidas. Marina ficou acordada até tarde, olhando para a foto da mãe na mesinha de cabeceira, conversando mentalmente com Dona Conceição sobre tudo o que havia acontecido. Sentia que a mulher sábia que a havia criado estava orgulhosa da filha que soube manter vivos os valores de honestidade e dignidade. A transformação começava agora. Era uma manhã ensolarada de janeiro quando Marina acordou ao som de O Fruto do Nosso Amor tocando no rádio da vizinha. 3 meses haviam passado desde o encontro com Amado Batista, e aquela música nunca mais foi a mesma para ela. Agora carregava memórias próprias, não apenas as herdadas da mãe. João Pedro, que havia voltado às aulas no início do ano letivo, se tornou uma pequena celebridade na Escola Municipal Santos Dumont. Não porque era famoso, mas porque tinha uma história extraordinária para contar. A professora Márcia, de 42 anos, pediu para ele apresentar a gravação para a turma do 3º ano. "Tia Márcia, posso levar meu CD para os coleguinhas ouvirem?", perguntara ele na primeira semana de aula. A apresentação foi um sucesso. 25 crianças de 8 e 9 anos ouviram fascinadas a história de como João Pedro conheceu um cantor famoso e gravou uma música para homenagear a avó. Alguns colegas ficaram com inveja, outros não acreditaram completamente, mas todos respeitaram o menino que cantava afinado. Marina havia retomado a rotina no restaurante Tempero Mineiro, mas agora trabalhava com mais tranquilidade. O dinheiro que Amado havia deixado estava guardado numa conta poupança, reservado apenas para emergências reais. Ela mantinha os 2 empregos, determinada a não depender da generosidade alheia para sobreviver. "Marina está diferente", comentou seu Antônio com a esposa Dona Carmen. "Mais confiante, mais alegre. Aquele encontro com o Amado Batista fez bem para ela." De fato, algo havia mudado na postura da jovem garçonete. Continuava trabalhadora e dedicada, mas carregava uma leveza no olhar que não existia antes. Sabia que não estava sozinha no mundo. Havia pessoas boas dispostas a ajudar quando necessário. Todo dia 19 de cada mês, data da morte de Dona Conceição, Marina e João Pedro faziam um ritual especial. Colocavam o CD da gravação para tocar, limpavam a casa inteira ouvindo a música e conversavam sobre as lembranças da avó. Era uma forma de manter viva a presença da matriarca da família. Em dezembro, Marina havia recebido uma ligação inesperada. Era Carlinhos, do Estúdio Melodia, informando que Amado Batista havia perguntado sobre eles. O cantor queria saber como estavam passando as festas de fim de ano e se precisavam de alguma coisa. "Ele não esqueceu de vocês", disse Carlinhos. "Sempre que vem gravar aqui, pergunta como andam as coisas."
Marina ficou emocionada ao saber que não haviam sido apenas uma boa ação passageira na vida do artista. Amado realmente se importava com o bem-estar deles, mantendo uma preocupação genuína mesmo à distância. João Pedro havia crescido alguns centímetros e engordado 2 quilos. Estava mais esperto na escola, mais confiante com os colegas. A experiência no estúdio havia despertado nele um interesse maior pela música. Pedia constantemente para a mãe colocar as fitas da avó para tocar. "Mamãe, quando eu crescer, quero ser cantor igual ao tio Amado", disse ele numa tarde de janeiro, brincando com seus carrinhos no quintal. "Você pode ser o que quiser, meu filho, mas lembra que o mais importante é ser uma pessoa boa." Marina havia emoldurado uma foto que Carlinhos tirara no estúdio. Ela, João Pedro e Amado posando ao lado do violão de Dona Conceição. A imagem ocupava lugar de destaque na estante da sala, ao lado das fotos antigas com a mãe. Os vizinhos do Jardim América nunca se cansaram de ouvir a história do encontro com Amado Batista. Marina contava com simplicidade, sem exageros, sempre enfatizando a humanidade e generosidade do cantor. Dona Rosa, a vizinha octogenária, dizia que era a prova de que ainda existiam anjos na terra. No trabalho, Marina havia se tornado uma espécie de conselheira informal das outras funcionárias. Sua experiência de superação inspirava colegas que passavam por dificuldades. Ela sempre dizia: "Quando a gente mantém a dignidade, as coisas boas acontecem." Em janeiro, João Pedro aprendeu a tocar algumas notas no violão da avó. Marina havia decidido matriculá-lo numa escolinha de música gratuita oferecida pela igreja do bairro. 2 vezes por semana, o menino ia às aulas com o professor Benedito, um aposentado que ensinava crianças há 15 anos. "Esse menino tem talento natural", comentou o professor após a 3ª aula. "A voz já é afinada, agora vamos trabalhar o instrumento." Marina acompanhava de perto o progresso do filho, lembrando de como Dona Conceição havia aprendido violão sozinha, de ouvido. Parecia que o dom musical realmente passava de geração em geração na família. Um dia, folheando o jornal Estado de Minas no restaurante, Marina viu uma pequena nota sobre um show de Amado Batista em Juiz de Fora. A matéria mencionava que o cantor havia incluído no repertório uma versão especial de O Fruto do Nosso Amor, dedicada a todas as mães brasileiras. Marina sorriu, imaginando que talvez a gravação que fizeram havia inspirado o artista a repensar aquela música. Não tinha certeza, mas gostava de acreditar que de alguma forma haviam contribuído para a arte dele. João Pedro continuava carregando o CD da gravação como um amuleto. Na mochila escolar, sempre havia espaço para o disco que representava o dia mais especial de sua vida até então. Alguns professores já haviam ouvido a música e elogiado a qualidade da gravação. "É uma família musical", comentou a diretora da escola, professora Sônia. "O menino tem futuro se continuar estudando música." Marina havia comprado um pequeno gravador portátil usado para João Pedro treinar violão em casa. Nas tardes de sábado, mãe e filho passavam horas cantando e tocando juntos, recriando as sessões musicais que Dona Conceição fazia anos antes. A vida havia encontrado um novo ritmo, mais harmônico e esperançoso. As dificuldades financeiras ainda existiam, mas eram enfrentadas com mais coragem e dignidade. Marina sabia que podia superar qualquer obstáculo. Inspirada pelo exemplo da mãe e fortalecida pela certeza de que pessoas boas ainda habitavam o mundo. O final surpreendente chegava. Era uma tarde de sábado em fevereiro, quando o telefone da casa de Marina tocou às 15 horas. João Pedro estava no quintal regando as plantas, um hábito que desenvolveu após ganhar responsabilidades extras da mãe. Marina preparava pudim de leite condensado, receita que aprendera com Dona Conceição. "Alô? Marina, aqui é o Carlinhos do estúdio." O coração dela disparou imediatamente. Carlinhos só ligava quando havia algo relacionado ao Amado Batista. Nos últimos meses, haviam desenvolvido uma amizade genuína baseada na experiência compartilhada da gravação. "Oi, Carlinhos, como você está?" "Bem, bem. Escuta, o Amado está aqui em Belo Horizonte e quer fazer uma visita para vocês. Pode ser hoje à tarde?" Marina quase derrubou a panela do pudim. Não esperava rever o cantor tão cedo.
Havia imaginado que talvez se encontrassem novamente apenas por acaso, talvez anos no futuro. Claro, mas a casa está uma bagunça, não estava esperando visita. Relaxa, ele é simples, vai estar aí por volta das 16 horas. Marina desligou o telefone e correu para arrumar a casa. Chamou João Pedro, que ficou eufórico com a notícia. O menino ajudou a mãe a organizar a sala, guardar brinquedos espalhados e preparar um café simples para receber o ilustre visitante. Mamãe, será que o tio Amado vai querer ouvir como estou tocando violão? Perguntou João Pedro, afinando o instrumento da avó. Tenho certeza que sim, filho. Às 16 horas em ponto, a Hilux Prata estacionou em frente à casa. João Pedro correu para o portão antes mesmo de Amado descer do carro. O reencontro foi emocionante. O cantor abraçou o menino como se fosse um sobrinho querido que não via há meses. Você cresceu, campeão, e está mais forte. Cresci 4 centímetros, tio Amado. Mamãe mediu na parede do quarto. Marina apareceu na porta usando seu melhor vestido, aquele que reservava para ocasiões especiais. Estava radiante, com um sorriso que demonstrava a felicidade genuína de rever quem havia mudado suas vidas de forma tão positiva. Que surpresa boa! Entre, por favor. A casa continua simples, mas está limpa. Amado entrou carregando uma sacola e um violão novo em uma capa preta. Cumprimentou Marina com carinho e se sentou no sofá floral da sala, observando as mudanças no ambiente. A foto do estúdio estava emoldurada na estante, e ele notou que o violão de Dona Conceição ocupava um lugar especial ao lado do som gradiente. Como vocês estão? João Pedro está estudando música? Marina contou sobre as aulas de violão na igreja, o progresso do filho na escola, a rotina no restaurante. Falou com gratidão sobre como o dinheiro que lhe havia deixado proporcionara segurança para enfrentar pequenas emergências. Usei apenas R$ 200 quando João Pedro ficou gripado e precisou comprar remédio. O resto está guardado na poupança. Amado sorriu, admirando a responsabilidade financeira de Marina. Muitas pessoas em situação parecida teriam gastado tudo rapidamente, mas ela mantinha a disciplina herdada da mãe. João Pedro, pode tocar alguma coisa para mim? O menino ficou animado, pegou o violão da avó e tocou uma versão simplificada de O Fruto do Nosso Amor. Sua técnica ainda era básica, mas a musicalidade natural impressionou Amado. O garoto havia realmente evoluído nos últimos meses. Muito bom! Você tem jeito mesmo para música! Foi então que Amado abriu a sacola que havia trazido. Dentro, 3 cópias de um CD profissional com capa elaborada. O título era O Fruto do Nosso Amor, versão Família Conceição, e trazia uma foto lindamente editada de Marina, João Pedro e Amado no estúdio. Carlinhos masterizou nossa gravação e fez essa edição especial. É apenas para vocês. Uma lembrança mais bonita. Marina pegou o CD com mãos trêmulas, emocionada com o capricho da produção. Parecia um disco de verdade, com qualidade profissional que eternizava aquele momento único de suas vidas. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Amado pegou o violão que havia trazido, um Yamaha FG830 novinho, com cordas de aço reluzentes e madeira impecável. Este é para você, João Pedro, para estudar em casa. O menino ficou sem palavras. Olhou para a mãe pedindo permissão para aceitar um presente tão caro. Marina assentiu, compreendendo que Amado queria investir no talento musical da criança. Muito obrigado, tio Amado. É o presente mais bonito que já ganhei na vida. João Pedro abraçou o violão como se fosse um bebê recém-nascido. Experimentou algumas notas e ficou impressionado com a qualidade do som. Era muito superior ao instrumento antigo da avó, embora respeitasse profundamente a herança familiar. Agora você tem 2 violões. O da vovó Conceição para guardar as memórias e este para estudar e evoluir. Marina serviu café com bolo de fubá que havia feito de manhã. Durante o lanche, Amado contou sobre seus shows recentes, as cidades que visitara, os fãs que encontrara. Sempre mencionava como o encontro com eles havia renovado sua perspectiva sobre a música. Vocês me lembraram por que comecei a cantar, para tocar o coração das pessoas simples, das famílias trabalhadoras. João Pedro mostrou seu progresso tocando o violão novo.
A sonoridade era realmente superior, e o menino parecia crescer de orgulho a cada nota executada. Amado deu algumas dicas técnicas, ensinando posições de dedos e acordes básicos. Com esse violão e dedicação, você pode chegar longe na música. Às 18 horas, quando o sol começava a se pôr, Amado se preparou para partir. Tinha um voo para São Paulo às 21 horas e ainda precisava passar no hotel para buscar a bagagem. Desta vez, não vou ficar 4 meses sem notícias de vocês, disse ele, entregando um cartão com seus contatos. Qualquer coisa que precisarem, me liguem. Marina guardou o cartão como se fosse um documento oficial. Sabia que não abusaria da generosidade do artista, mas sentia-se reconfortada em saber que havia alguém que realmente se importava com o bem-estar de sua família. Muito obrigada por tudo, seu amado, por ter aparecido na nossa vida, por ter ajudado, por não ter esquecido da gente. Eu que agradeço. Vocês me ensinaram que a música verdadeira não está nos palcos, mas nos corações das famílias que mantêm vivo o amor através das gerações. João Pedro abraçou Amado mais uma vez, prometendo estudar violão todos os dias. Quando ficar bom, vou tocar suas músicas igualzinho ao senhor. Tenho certeza que sim, campeão. E quem sabe um dia não gravamos outra música juntos. Quando a Hilux desapareceu na esquina, Marina e João Pedro ficaram na varanda acenando até o carro sair de vista. A noite chegava tranquila no Jardim América, mas a casa pequena estava repleta de uma felicidade que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. João Pedro tocou seu violão novo até a hora de dormir, experimentando melodias e sonhando com um futuro musical promissor. Marina guardou cuidadosamente o CD profissional na estante ao lado da foto da mãe, criando um altar de memórias e esperanças. Antes de apagar as luzes, ela olhou para a imagem de Dona Conceição e sussurrou: "Obrigada, mãe, por ter mandado esse anjo para cuidar da gente." Lá fora, as estrelas brilhavam sobre belo horizonte, testemunhas silenciosas de mais um dia em que a música havia unido corações, perpetuado memórias e plantado sementes de esperança no futuro de uma família brasileira que descobriu que os sonhos, quando regados com amor e perseverança, sempre encontram uma forma de se realizar. João Pedro adormeceu abraçado ao violão novo, sonhando com o dia em que tocaria tão bem quanto sua avó Conceição e tão famoso quanto o tio Amado Batista. Uma história sobre como a música verdadeira nasce do encontro entre a arte e a vida real, onde pequenos gestos de bondade se transformam em memórias eternas e os sonhos simples são os que realmente mudam o mundo.